Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Olha a roupinha que eu estou usando hoje. Vocês sabem o que é isso aqui? E por que eu estou usando isso aqui hoje? Porque hoje o vídeo é especial. Nós vamos ver tudo sobre espartilho. Tem gente que fala que essa peça de roupa matava as mulheres. Tem gente que fala que essa peça de roupa fazia as mulheres desmaiarem. Tem gente que acredita que essa peça de roupa apertava tanto, que todas as mulheres tinham uma cinturinha desse tamaninho. É comum que vocês vejam alguns historiadores comentando que o espartilho, sobretudo o espartilho do século XIX, que é esse aqui que eu estou usando, ele seria uma espécie de opressão feminina, seria uma espécie de machismo descarado na moda, tá? Que oprimia as mulheres, oprimia literalmente o corpo das mulheres com essas cordas daqui que vocês conhecem bem, que eu já mostrei pra vocês. Apertava tanto que quebrava até a costela, que algumas mulheres não conseguiam mais engravidar, que inúmeras mulheres desmaiavam por causa do espartilho muito apertado. Tem algumas pessoas muito doidas que chegam a dizer que as mulheres no século XIX tinham uma cintura tão fininha por causa do espartilho, que algumas chegavam a fazer cirurgia para tirar a costela, para poder ficar bem fininho, o espartilho ficar ainda menor nela. Tem gente que acha que os espartilhos eram uma opressão tão grande que as mulheres não conseguiam fazer absolutamente nada, que elas não poderiam correr, que elas não poderiam andar a cavalo, que elas não poderiam, sei lá, patinar no gelo, que elas teriam uma vida muito restrita por causa disso aqui. E que a única razão, o único motivo para que as mulheres usassem isso daqui é porque isso daqui seria uma hipersexualização do corpo feminino, elas estariam agradando aos homens. Então essa é uma versão bem comum aí que vocês encontram do espartilho oprimindo as mulheres, tá? Eu diria que isso é quase que uma interpretação feminista sobre o espartilho. Eu tenho até como provar que essa versão realmente é muito disseminada. Olha aí. They were also made of steel and stiff fabric and very painful. Often the hourglass figure they gave women was so extreme that you could fit both hands around your waist and barely breathe or walk. But women suffered to be beautiful at all costs because they were completely dependent on their husbands. They had no rights at all, and so finding and keeping a husband was a question of survival. To be beautiful was to attract a mate. To stay sexy was to keep him faithful, or at least keep him coming back home. Lingerie therefore became an important tool of seduction, and the painful corset was part of that oppressive package. That's why it's surprising to see the comeback of the corset these days. Are we women going backwards? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nem tudo dessa interpretação feminista sobre o espartilho é verdade. Então vamos aí pontuar o que é verdade e o que é mentira? Vamos às primeiras razões de por que as mulheres usavam um negócio desse daqui. Esse espartilho que eu estou usando aqui, ele é um espartilho do século XIX, digamos entre 1850 e 1880. O espartilho, quando ele surgiu, lá nos anos de 1500 e alguma coisa, ou seja, século XVI, o espartilho não era isso daqui que vocês estão vendo e nem tinha esse nome de espartilho. Os primeiros espartilhos, gente, tanto no século XVI, quanto no século XVII, quanto no século XVIII, eles levavam o nome primeiro de pair of bodies e depois stays, ou então pair of stays. Espartilho é um nome que vai vir depois, eu vou explicar tudo para vocês. Quais são as razões das mulheres usarem um negócio desse daqui? Porque olha para esse daqui. Por que diabos as mulheres usariam um negócio desse daqui? O que é isso daqui? Isso nada mais é do que um sutiã, vocês conhecem muito bem. E qual é a função do sutiã? A função do sutiã é nada mais é do que o quê? De botar o peito para cima, segurar o peito. Veja, gente, eu sou uma pessoa que tem o peito pequeno, meu peito é de pequeno para médio, tá certo? Eu aqui contando minha intimidade para vocês. Então é o seguinte, eu sempre usei na minha juventude, né? Agora que eu tive filho não é tanto isso, mas na minha juventude eu só usava o sutiã
mas assim, para o bico do peito não marcar a roupa, né? Porque nós vivemos numa sociedade que tem fobia de mamilo de mulher. Vocês sabem disso até no Facebook, se aparecer mamilo de mulher, a foto ela é cortada na hora. Então, diante disso, as mulheres têm uma pressão social para que o peito delas não apareçam na roupa. Então, mesmo a mulher que tem um peito pequeno, ela costuma usar sutiã, que é para que o peito não marque a roupa, o mamilo não marque a roupa. Porém, as mulheres que têm peito demais, de peito médio a peito grande, a sustentação do peito é algo que realmente impacta a sua vida, tá? Para você descer uma escada, para você correr uma velocidade um pouquinho mais rápida. Imagina uma mulher cavalgando com os peitos soltos, se o peito dela for grande. Algo que sustente o peito é algo que evita até dor na coluna. É algo que evita o peito de cair. E é algo que evita uma chateação durante o seu dia a dia, tá? Então a primeira razão para aquele pair of bodies e depois para aqueles stays que eu falei para vocês terem surgido é essa, a sustentação do seio. A outra razão, ela é oriunda de uma sociedade patriarcal e machista que a gente já vive, né, há muitos séculos, que acreditava que o corpo da mulher era um corpo mais frágil, era um corpo fraco, sem musculatura para que se autossustentasse. Então, gente, essa seria a razão para que a sustentação do seio, que é uma das coisas que você pode me perguntar, então por que a sustentação do seio não ficou só aqui em cima? Por que não fizeram uma estrutura só aqui em cima para sustentar o seio? Por que ela tem que descer até aqui embaixo? E aí é que vem a segunda razão, é porque eles acreditavam que o corpo da mulher era um corpo frágil, então eles criaram uma estrutura longa para sustentar todo esse tronco da mulher, não só os seios, mas todo o resto da musculatura, tá? De costas e da frente do corpo. Além disso, gente, existe uma razão de moda, tá? Muito evidente, porque um espartilho, né? Vocês vão ver que cada espartilho faz uma forma diferente de corpo, mas cada um deles tem um formato, forma um visual de moda que era desejado e que era buscado. Então, para a gente ver os tipos de espartilho que surgiram em as suas determinadas épocas, eu quero navegar com vocês em alguns sites que eu sempre aconselho que vocês visitem, tá? Que eles falam muito bem sobre esses assuntos. Um deles é As Peripécias de J.Lo, ou As Peripécias de J.L., a gente vai navegar por ele, é o da Juliana Lopes. E o outro é A Modista do Desterro, que eu já falei aqui para vocês também, o site da Pauline. Bora lá? Vamos ver esses sites? Vem comigo! Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui o site As Peripécias de J.Lo, da Juliana Lopes. E ela traz um breve histórico sobre essa peça de roupa que tem séculos e séculos de história. Com a principal função de sustentar o corpo e delinear a silhueta desejada, o corset, com seus diversos nomes, esteve presente na moda feminina desde 1500 até o início do século XX. Ou seja, foi só na segunda década, mais ou menos, do século XX que a gente abandonou de vez essa peça de roupa e começou a usar só o sutiã. E aí ela traz aqui, gente, os primeiros pair of bodies, tá? Que seriam lá dos idos de 1500 e 1600. Com barbatanas de baleia em volta de toda a peça e na parte da frente uma placa de madeira, busque, que era utilizada para manter a peça rígida, nem sempre possuía um forro. Um tronco alongado e postura ereta era uma forma de demonstrar poder, e o pair of bodies contribuía para essa silhueta fosse alcançada. Depois, gente, ela já traz algumas peças mais do finalzinho dos 1600 e já o início dos 1700, ou seja, a passagem do século 17 para o século 18. E aí ela comenta que essa peça de roupa que era mais usada por baixo, né, ela como se fosse uma roupa de baixo, ela começa a dizer que nesse período, às vezes era a própria parte de cima do vestido, que se chama corpete, tá, gente? Que começou a ser estruturado. Depois ela traz o avançar do século XVIII, tá? Com o período rococó. E aí vocês vão ver vários desses stays que eram usados pela Maria Antonieta.
Depois, ao falar do período do diretório, o finalzinho do século XVIII e o início do século XIX, justamente quando já acabou de acabar, né, a Revolução Francesa, e a moda ela está muito mais simplificada no mundo todo, ela mostra que, inclusive, o próprio stays ou pair of bodies, né, o corset, ele também deu uma simplificada, ficou mais curto, ficou mais leve, mas não que ele tenha desaparecido completamente. E depois ela vai mostrando o avançar do século XIX, que é o século que me interessa, inclusive é o espartilho que eu estava usando, que o espartilho volta a alongar, volta a usar estruturas mais rígidas e vai ganhar uma coisa que é crucial, que caiu no imaginário da população, que é essa ideia de tight lacing. Por quê? Por causa dos ilhóis de aço. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Já a Pauline, do site A Modista do Desterro, tem um post ótimo em que ela faz a diferenciação do que seria espartilho, do que seria corset, do que seria corpete, que é a parte de cima do vestido que eu já falei, do que seria corselet. E por que ela faz isso? É porque as pessoas hoje em dia costumam confundir bastante as coisas, né? Obviamente menciona que as primeiras peças surgidas lá no século XVI se chamavam pair of bodies e stays, e que aí a palavra corset ela vai aparecer mais no século XIX. Então, o corset, ele é aquele espartilho que eu estava usando, estava mostrando para vocês, o espartilho do século XIX. E no português do Brasil, corset ganhou a tradução de espartilho. E aí a Pauline, ela faz uma diferenciação para a gente, então, do que é um corset histórico, que com o adentrar do século XX, alguns materiais mais leves foram introduzidos, não se usava mais a barbatana de baleia, começaram a usar até plástico, né, nessas canaletas do corset, tecidos mais leves e mais flexíveis. E aí ela comenta que, inclusive, começou-se um hábito de pessoas que gostam de usar um corset que não é um corset historicamente correto, é só uma brincadeira de corset por cima da roupa. Vocês sabem, eu falei com vocês que o corset é uma peça que vai por baixo, ou seja, o espartilho é uma peça que vai por baixo, né? Uma roupa de baixo. Então, essa peça que o pessoal usa por cima, com esses materiais, digamos, materiais B, é conhecido como agora corselet. Então, ela faz a diferenciação do que é um corset histórico e o que é um corselet, e ela mostra o que é o corselet. E, além disso, ela mostra pra gente o que as pessoas hoje em dia chamam de espartilho, porque o espartilho para a maior parte das pessoas hoje em dia é essa lingerie que você compra em sex shop, cara, que ela também mostra aqui o que seria, tá? Eu quero estacionar aqui no espartilho do século XIX, que é o que eu estou usando. E vamos então finalmente falar sobre os mitos desses espartilhos. É o seguinte, gente, existe muita gente que fala que isso daqui era um instrumento de tortura, que elas mal conseguiriam fazer alguma coisa dentro de casa porque estavam usando isso daqui. Quem é que tem peito? É só mulher rica que tem peito? Mulher pobre, daquela trabalhadora não tem peito? Não. Tem peito, né, gente? Então, se tem peito, todo mundo usava espartilho. Você tá entendendo isso que eu tô falando com você? Todas as mulheres usavam espartilho. As mulheres pobres usavam espartilho e as mulheres ricas usavam espartilho. Então você consegue fazer a porra toda de espartilho, tá certo? Você consegue carregar balde de água na sua cabeça para encher a banheira da sua patroa? Consegue. E se você é uma nobre, você consegue cavalgar, andar a cavalo linda, maravilhosamente? Consegue. Então você consegue fazer tudo de espartilho. Já no Brasil, havia uma pequena diferenciação por causa da escravidão. Nem todas as escravas usavam espartilho. As escravizadas que eram mais próximas da família proprietária dela, olha que coisa horrorosa, mas era verdade, né? Então as escravas que eram mais próximas da casa grande, que viviam dentro da casa grande, usavam sim espartilho, e isso é uma coisa que a gente consegue ver nas fotos. Tem várias fotografias do século XIX do Brasil de mulheres escravizadas que a gente percebe o espartilho por baixo da roupa. Enquanto que tem outras várias fotos do século XIX aqui no Brasil que a gente vê que são escravizadas que estão mais próximas da sua cultura original da África, que obviamente elas não usam espartilho, tá, gente? E isso é normal. Você percebe que várias fotos dessas escravas de ganho na rua não estão com espartilho, escravas que trabalhavam na lavoura, você percebe que elas não estão com espartilho. Afinal, o uso do espartilho significa uma cooptação para dentro de uma cultura eurocêntrica, europeia, fugindo muito das tradições dos seus reinos de origem na África, né?
E aí você pode me perguntar, mas peraí, aquelas mulheres que tinham a cintura pequenininha. A gente vai falar sobre isso, sobre a cintura pequenininha. Mas uma das coisas que vocês têm que entender é, você gosta de salto alto? Eu às vezes uso salto alto, tá? Às vezes uso. Mas eu já tô ficando mais velha, né? A tia tá ficando velha. E a tia já não aguenta mais aquelas ondas de piriguete que a tia tinha quando ela era adolescente, de usar um salto 15 desse tamanho. Eu acho que eu nunca nem usei um salto 15 na minha vida, né? Essas extravagâncias da moda, no caso o salto que eu tô falando pra vocês que existe hoje em dia, isso sempre existiu na moda. Então, algumas pessoas usavam o espartilho mais apertado do que outras. O que define isso? Quem é que aperta mais ou quem é que aperta menos? Isso depende da sua idade, depende se você está querendo chamar a atenção de homem, depende de o quão fashion você é, né? Nas festas que você frequenta, os lugares que você frequenta. E além disso, gente, existem diferentes tipos de espartilho. Por exemplo, esse espartilho que eu estou usando aqui, que eu mostrei para vocês, ele é duro, ele é fixo, ele é bem estruturado, tá? É por isso, inclusive, que eu posso dizer para vocês que não é uma tortura estar aqui dentro, eu não estou sofrendo, né? Eu sofreria mais se eu quisesse apertar mais ele, aí sim eu começaria a passar a sofrer. E a gente também vai falar sobre tight lacing aqui, sobre apertar espartilho. Eu vou até mostrar um vídeo para vocês de quando eu apertei esse espartilho loucamente. Vocês vão ver, nesse dia eu estava sofrendo, agora eu não tô. Que vocês lembram, a primeira vez que eu botei esse espartilho aqui e ele não fechou, a crinolina que eu fui botar não fechou, e depois a anquinha que eu fui botar não fechou porque ele não estava muito apertado. Aí o que aconteceu? Eu chamei uma amiga minha e disse, mulher, aperta. Aperta isso como se não houvesse amanhã. E aí ela apertou loucamente, vocês vão ver aí, até meu cachorro estava tenso daquele dia. E nesse dia eu estava sofrendo. Mas então, gente, o espartilho ele serve para segurar o seu peito, para estruturar o seu corpo. E você não é obrigada a apertar ele muito forte, tá? Então, gente, as serviçais, as mulheres que não eram da elite, elas usavam espartilho. E que espartilho elas usavam? Esse espartilho que eu falei pra vocês, mais estruturado, mais duro, entretelado. Não, elas usavam um espartilho um pouco mais leve. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, mas gente, o espartilho não é possível. Ele tem que atrapalhar a vida da mulher. Não é possível. Não é possível que isso que você está me falando é verdade, de que ele não é um instrumento de tortura, de que ele não é uma opressão masculina sobre as mulheres, de que, na verdade, ele é um aliado porque ajudava a sustentar o peito, ajudava a sustentar o corpo. Você não pode estar refazendo a minha cabeça desse jeito. Não, vocês têm razão. Vocês têm razão. Nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Sim, o espartilho, ele não era um instrumento de tortura, mas não podemos esquecer aquilo que eu falei para vocês, de que acreditava-se, no século XIX, sobretudo, acreditava-se que o corpo das mulheres era um corpo frágil que precisava ser sustentado. Então, essa ideia do corpo frágil, do sexo frágil, de que a mulher é uma florzinha pronta a se despetalar, em que ela precisava, então, de isso aqui é quase que um exoesqueleto, galera, para sustentar aquele ser frágil que a mulher era, tá bom? Então, isso sim é uma visão errada sobre as mulheres, e uma visão patriarcal sobre as mulheres, e uma visão machista sobre as mulheres. Além disso, eu também não vou negar para vocês que, embora isso aqui não seja nenhum instrumento de tortura, eu não esteja morrendo aqui dentro, eu vou ser franca com vocês. Não é legal estar usando isso daqui, não. Ele é bonito? É bonito pra caramba, é muito bonito, acho lindo. E as mulheres já experimentaram todas as liberdades que o corpo masculino já experimentou. Eu posso dizer para vocês com tranquilidade, isso aqui não é legal. A gente estava falando sobre a cintura fininha das mulheres no século XIX por causa do espartilho. Tem uma galera doida que acha que as mulheres tiravam a costela para conseguir ficar com aquela cinturinha. O negócio é o seguinte, gente, a penicilina, tá? Que é justamente o primeiro antibiótico que surgiu, ela ainda não existia na segunda metade aí do século XIX, né? Fazer qualquer tipo de cirurgia era um risco alto de morte, porque você podia dar uma infecção, você podia morrer. Então, gente, obviamente que uma cirurgia que iria abrir a cavidade abdominal e fazer o quê? Arrancar um osso de um lado e um osso do outro, e depois fechar. Vocês acham que alguém ia se arriscar a fazer uma merda dessa no século XIX? Aí vocês me perguntam assim,
Puxa, se elas não arrancavam a costela, então para ficar com aquela cintura que eu vejo nas fotos, mas devia apertar essas cordas aí, hein? Loucamente, devia apertar muito. Já falei para vocês aqui, tinham mulheres que apertavam mais do que outras, isso depende de how fashionable you are, tá bom? Mas eu acho que vocês estão falando do tight lacing, tá? O tight lacing, gente, é uma prática, aquela que você consegue ir apertando, cada vez você vai apertando mais, até você ir ficando com a cintura bem pequenininha. O tight lacing, ele não existia lá nos 1500. Ele não existia lá nos 1600. Ele não existia lá nos 1700 da Maria Antonieta. Maria Antonieta não fazia tight lacing com os stays dela, tá? E mesmo no início do século XIX, no início aqui dos espartilhos, também ninguém fazia tight lacing. Por quê? Vamos ao porquê? É por causa da Revolução Industrial. Foi só quando a Revolução Industrial foi avançando, né? E certas tecnologias foram surgindo, certos materiais novos foram surgindo também. E aí eis que surge o aço. E o aço também permite fazer isso aqui, ó, os ilhóis do espartilho. Vou chegar bem pertinho para vocês verem os ilhóis do espartilho. Eles são, quando eles começaram a ser feitos de aço, que é a partir da segunda metade do século XIX, é que a prática do tight lacing foi possível. Antes, você não conseguia apertar muito as cordas. Por quê, tia? Porque ia arrebentar o ilhó. Aí você vai me falar, ah, então é isso. Elas não tiravam, então, a costela. Tá bom. Então, essas fotos de cintura muito pequena que eu vejo, pelo que você está me falando, tia, é a partir da segunda metade do século XIX, então, quando surge esse ilhó aí de aço. Então tá, então aquelas micro cinturas que eu vejo na internet, tia, são do final do século XIX e são por causa do tight lacing. Entendi, caraca, né? As mulheres se apertavam muito aí no espartilho aí no final do século XIX, hein, tia? Não é bem isso. Aquela cintura que você tá vendo na internet provavelmente é Photoshop do século XIX. Sim, havia Photoshop do século XIX. Ele não era feito no computador, porque não existia computador. Ele era feito pintando, tá? As fotos, elas eram editadas manualmente, tá certo? E os fotógrafos, se a mulher pedisse, ele pegava a foto e editava a foto manualmente e diminuía a cintura dela. Então eu vou trazer aqui para vocês uma outra moça que eu já comentei várias vezes, tem aquele vídeo meu que eu falo sobre moda no Instagram e moda no YouTube, que é a Karolina Zebrowska. Ela é da Polônia e ela tem um vídeo exatamente sobre isso, né? Ela pega fotos do século XIX de mulheres com a cintura bem pequenininha, e ela fala, gente, isso é fake, né? E aí, mas o que eu acho melhor dela é que além dela mostrar essas imagens, vocês podem ver aí que eu vou mostrar para vocês, além dela ver essas imagens do século XIX, ela mostra com algumas imagens dela, fotos dela, como eles faziam isso. O que ela faz? Ela pega fotos que ela tirou com roupa de época, ela imprime a foto em preto e branco para parecer foto de época, pega um pilozinho preto, ela faz, o negócio é mambembe, mas ela faz, fica ótimo. E aí ela vai e edita a fotinho dela, tá certo? E ela mostra. E fica assim, e você vê na mesma hora, e você fica, nossa, olha lá, a mini cintura, cara, é isso, tá? Photoshop do século XIX. Outra coisa que vocês podem me perguntar é, mas tia, não é verdade que as mulheres desmaiavam por causa do espartilho? Olha, eu falei para vocês que todo mundo usava espartilho, que era o sutiã do século XIX. Falei para vocês que havia espartilhos que eram mais leves e havia espartilhos que eram mais estruturados, mais duros e mais elaborados e bordados e bonitões. Falei para vocês que havia mulheres que apertavam mais ou menos o seu espartilho. Então, gente, essas que desmaiavam, sim, algumas desmaiavam, sim. Mas não eram todas. Do espartilho por si só não faz ninguém desmaiar. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui de espartilho, tá? E não tô desmaiando. Então isso depende do quê? Isso depende do quão apertado está o seu espartilho. Se você é uma dessas doidas que quer ficar bonitinha demais, com a cinturinha pequenininha demais, bem apertadinha, aí pode ser que se você for dançar uma valsa, ou sobretudo se você for dançar uma polca, pode ser que você fique ofegante. E aí, pode ser que você até acabe tendo
um leve desmaio. Mas se você não apertar muito, isso não vai acontecer. E se você recebesse uma notícia ruim, podia ser que você também ficasse ofegante e que você também viesse a desmaiar. Mas não era uma prática, as mulheres não iam caindo na rua assim, pló, 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 desmaiando só por causa do espartilho, tá? Não era uma coisa que você via assim a miúde, não, tá? Outra coisa, vocês já viram alguns seriados que mostram, que são teoricamente seriados de época e que mostram as mulheres tirando o espartilho e o espartilho está colado direto na pele? Isso não existe, tá, gente? O espartilho era sempre usado por cima da chemise. Isso daqui é a chemise, tá? Por que você usava por cima da chemise? Porque a chemise, gente, é a peça de roupa que você lava, tá? É isso aqui que você vai lavar. É isso daqui que está encostando na axila, tá? E é isso daqui que está encostando na sua pele aqui do corpo, pegando toda a gordura do seu corpo, o suor do seu corpo, tá certo? Essa roupa daqui é que você lavava com maior frequência, tá? É a roupa branca, a roupa de baixo. O espartilho, não, você quase não lava ele, tá bom? Se vocês virem uma mulher usando o espartilho direto na pele, toda sexy, sem uma chemise por baixo, você já sabe, historicamente incorreto. Tá errado. Tá querendo deixar a mulher sexy só pra vender, mas tá errado, tá bom? Usava um espartilho por cima da roupa? Eu posso sair na rua assim, desse jeito que eu tô aqui? Não posso. Isso aqui é roupa de baixo. Por cima dessa chemise, desse espartilho daqui, ia vir a parte de cima do vestido, tá? A gente já falou aqui que o espartilho, ele provavelmente não mata ninguém, sobretudo se você estiver usando ele corretamente, ou seja, sem te apertar igual uma doida, tá bom? Vocês viram que o início do espartilho, quando ele tinha até outros nomes, né? Quando ele era pair of bars, stays, essas coisas, e até o início do espartilho do século XIX, vocês viram que o tight lacing não era possível, tá? Então ninguém se apertava. Vocês viram que a possibilidade de se apertar só surgiu na segunda metade do século XIX, que é esse período aqui que eu estou te mostrando, tá bom? Mas que eram raras as mulheres que se apertavam demais, né? Existiam algumas? Existia, né? Você não conhece uma amiga sua aí que usa salto 15? Essa ideia de que o espartilho impede que você faça qualquer atividade física, isso é mentira. Eu falei para vocês que até as serviçais usavam espartilho e elas estão limpando o chão, limpando janela, lavando cortina, tá certo? Elas estão fazendo tudo de espartilho. E, inclusive, eu queria mostrar para vocês, né, eu fazendo mais propaganda aí da galera que é boa em moda histórica, que é a Isabela do canal Prior Attire, que eu já falei para vocês. Ela tem vários vídeos em que ela mostra que ela anda a cavalo, que ela começa a patinar no gelo, que ela usa arco e flecha, e tudo vestida com espartilho do século XIX, para mostrar para vocês de que era sim possível fazer tudo de espartilho. Mas uma coisa que eu também queria trazer para vocês é um vídeo que foi feito, um documentário que fizeram na Inglaterra, para medir, uma mulher estava com espartilho. Ela não chegou a apertar muito, não. Ela apertou médio, que é mais ou menos o que eu tô agora, tá bom? E o cara botou uma máscara de oxigênio nela e ela subiu e desceu escada diversas vezes, primeiro sem o espartilho, depois com o espartilho, para ver qual era a mudança que ela tinha de respiração e de capacidade de oxigenação, né, dos pulmões. E aí, gente, é o seguinte, é óbvio que deu que com o espartilho, mesmo sem o espartilho estar muito apertado, ou seja, do jeito que ele está aqui agora, revelou que a capacidade pulmonar dela reduz com o espartilho, né? Isso não tem muito o que fazer. Então, o que eu queria dizer para vocês é, as mulheres conseguiam fazer tudo com espartilho? Sim, conseguiam fazer tudo com espartilho, mas elas jamais poderiam fazer nenhum esporte de alto nível usando um espartilho. Então, por exemplo, vocês que conhecem as Olimpíadas, os índices olímpicos que existem hoje em dia, mulheres que nadam, mulheres que lutam esgrima, bailarinas clássicas, embora no início do balé clássico as bailarinas também usassem espartilho. Vou trazer aqui o vídeo para vocês verem, tá? Toda vez que vocês virem os quadros de Degas,
o que vocês estão vendo são bailarinas com espartilho, tá? Mas, seja, as bailarinas, o que vocês veem as bailarinas fazendo hoje em dia, aquele grau de rendimento do balé clássico hoje em dia, aquela mobilidade, aquela capacidade pulmonar, tanto no balé quanto na esgrima, natação, seja lá o que for, o que existe hoje, o padrão que existe hoje em dia, não seria possível com as mulheres usando espartilho, mesmo que o espartilho não tivesse apertado. Então, sim, o espartilho impacta na sua capacidade pulmonar. Você pode até fazer tudo, mas você faz com um pouco mais de lentidão, você faz com um pouquinho mais ofegante, tá bom? E quanto mais você apertar, mais ofegante você vai ficar, tá? Existem muitos mitos, tá? Muitas mentiras sobre o espartilho, mas as feministas, as historiadoras feministas que disseram que isso daqui é uma opressão do corpo feminino, eu não posso negá-las, eu concordo com elas. Assim, o espartilho, ele não surgiu como uma opressão do masculino sobre a mulher, né? O espartilho surgiu para sustentar o seio, mas de fato usar isso daqui não é a coisa mais legal. Inclusive, eu vou até soltar ele aqui agora, tá? Vou soltar ele aqui, vou puxar as cordas. Eu sempre fico errada na filmagem. Eu vou soltar aqui as cordas. Eu sou tão lesa que até para soltar as cordas, eu não sei soltar as cordas direito. Eu não sei fechar o espartilho direito, e não sei nem para tirar o espartilho direito eu sei fazer, mas eu estou sentindo ele ficar mais solto aqui agora. E aí, gente, eu vou soltar aqui agora o espartilho. E posso dizer para vocês que é muito melhor estar sem ele, tá? Do que estar com ele. Então, eu só queria dizer para vocês que eu acho que eu trouxe bastante coisa aí sobre o espartilho. Acho que explicamos aí que algumas ideias sobre espartilho, na verdade, são mitos, né? Acho que a gente pode ficar aí no meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. O espartilho não é um instrumento de tortura, o espartilho não matava ninguém, ele não permite o alto rendimento, ele diminui um pouco a sua capacidade pulmonar. Eu acho ele um pouco chato. Uso porque é bonito, porque gosto de moda histórica, mas eu não viveria o dia inteiro usando o espartilho. Então, essa é uma das razões para que, uma das menores até, viu, gente? Mas é uma das razões para que a gente dê graças a Deus que a gente nasceu no século XX, no século XXI. Pelo amor de Deus, não digam que vocês queriam ter nascido nessa época, porque é lindo, que é maravilhoso, tá? Que isso daí é a coisa mais errada que vocês possam dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre nesse canal. Beijos, novos vídeos virão em breve.